aula de hoje é a gente prover para vocês mais informações práticas que vão ajudar vocês a programar melhor os trabalhos. Então, a nossa ideia aqui é conversar sobre ponteiros, né, uma conversa mais elaborada, mais aprofundada sobre ponteiros. Depois a gente vai conversar sobre passagem de parâmetros, como é que vai funcionar isso aí. E a gente vai ver o modelo de execução, como é que a nossa memória vai estar sendo trabalhada durante o processo de execução. E a gente vai conversar sobre alocação dinâmica, automática e estática. Quais são as diferenças dentro do modelo de execução simplificado. Bom, eu vou começar falando para vocês sobre ponteiros, que são variáveis que apontam para o endereço de memória de outras variáveis. Então a gente já conversou um pouco sobre isso, tá? O ponteiro nada mais é do que uma variável que guarda um endereço de memória. Um endereço de memória é um número, sempre. Independente do que é o tipo do meu ponteiro, né, esse ponteiro vai gastar um número, que é o número que me permite alocar a quantidade, né, chegar em qualquer ponto da minha memória. Então, se eu estou trabalhando num computador de 32 bits, um ponteiro tem 32 bits. Se eu estou trabalhando numa plataforma de 64 bits, um ponteiro tem 64 bits. A gente vai trabalhar muito com ponteiros para evitar alocar muito mais memória, entende? Para trabalhar de uma forma mais eficiente, sem ter que fazer muita cópia e assim por diante. A ideia então do ponteiro é que quando é uma variável que aponta para o endereço de memória, para a gente nem sempre é interessante trabalhar com o endereço. A gente quer poder trabalhar com o dado que está no endereço apontado pelo ponteiro. Essa é a grande ideia. Então, se uma variável desses ponteiros, né, contém o endereço de uma outra, a gente diz que uma variável aponta para outra. Então, a ideia de ponteiro é essa indireção que existe. Então, quando eu acesso o dado daquela variável, daquele ponteiro, tá, aquele dado não é o dado que eu quero, mas sim, aquilo lá é uma referência para o endereço de memória aonde está o dado que eu quero. A declaração de ponteiros dentro de C, ela é feita utilizando esse asterisco. Então, é uma variável simples, eu tenho que tipar porque o tipo vai ser importante para eu fazer determinadas operações, né? Ele vai ser utilizado como a base das operações matemáticas que a gente vai fazer em cima do ponteiro. Então é extremamente importante a gente tipar. A gente tem ponteiros que são somente ponteiros, que são os void pointers, mas a ideia geral é essa, né? Que a gente tem um tipo e que eu saiba, né, como me deslocar naquela área de memória apontada pelo ponteiro. Uma coisa importante, eu posso pegar e tipar, né, ou criar meu ponteiro tanto com asterisco próximo da variável quanto com asterisco próximo do tipo. Os dois são semanticamente equivalentes na hora de escrever meu código. Obviamente que existem diferenças, né, práticas no fazer cada um delas. Por exemplo, se eu utilizar esse primeiro, aqui ó, fizer int, asterisco nome, e eu colocar uma outra variável depois, sei lá, idade, por exemplo, o nome é um ponteiro e a idade não é. Se eu pegar e fizer o tipo pointer e botar o nome e a idade, vírgula, idade depois, tá? O nome e a idade são ponteiros. Existe uma questão de precedência. Então, se eu grudar o pointer no tipo, todas as variáveis declaradas naquele tipo são do tipo pointer. Tipo, ponteiro daquele tipo. Tá? Se eu grudar o pointer no nome, o tipo vai tipar esse cara como um pointer. Se o outro cara for também pointer, me tipa como pointer. Se não, vai me tipar somente como uma variável. Isso é importante vocês lembrarem. Do ponto de vista de segurança do código que vocês programam, para que vocês não se confundam com as coisas, é muito melhor trabalhar com essa notação aqui, ó.
Por quê? Porque cada vez que você olhar para a variável, você vai ter certeza que aquela variável do tipo é daquele tipo que está lá na frente, mas é um ponteiro para aquele tipo, não é uma variável alocada estaticamente ali dentro do código. Tá? Mas é importante que a gente veja esses detalhes aqui. A declaração de ponteiros, então, ela pode, como eu já falei, você vai criar uma variável qualquer, vai colocar um asterisco na frente dessa variável, mas você vai ter que tipar. Então, o primeiro ponteiro aqui é um ponteiro que aponta para um endereço de memória que contém um inteiro. O segundo ponteiro aponta para um endereço de memória onde tem uma cadeia de caracteres. Tem pelo menos um caractere e uma cadeia que eu vou ter lá, controle de fim. Depois o terceiro aponta para uma área de memória onde tem um float. Por que eu tenho que dar o tipo aqui? Porque eu estou chegando unicamente no endereço. Tá? E quando eu chegar no endereço de memória, se eu não souber qual que é o tipo, efetivamente, daquele endereço, eu posso me confundir. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que o int tem um tamanho e o float tem outro tamanho. Né? Ou o int tem um tamanho, o double tem outro tamanho. Né? Um é de ponto flutuante, o outro não é. Então, a forma semântica como o dado está guardado ali é diferente. A gente tem um caso especial que é o void pointer, que a gente vai usar lá na frente para criar uma classe dicionário. Tá? Aonde que eu passo a ter endereços. Eu não sei o tipo que tem. Eu vou ter que criar um dicionário para dizer, opa, esse endereço é de tal tipo, mas eu guardo ele como um void pointer porque eu consigo fazer cast entre um tipo e outro. O ponteiro, ele sempre vai apontar para o endereço que vai ter um conjunto de dados daquele tipo? É sempre um conjunto? Não necessariamente é um conjunto. Se for um conjunto, tá, o tipo aqui ó, vai ser utilizado para a gente dar os saltos dentro do conjunto. Tá? Mas a ideia do tipo, se eu usasse ponteiros que não fossem conjuntos, que nunca pudessem ser conjuntos, eu não precisaria tipar eles, porque eu saberia, na verdade sim, eu precisaria tipar por outros motivos, mas não precisaria tipar para navegar dentro daquela área contígua de memória. Tá? Mas a gente vai ver outra coisa, que vetores e ponteiros são a mesma coisa, a gente já vai entrar nessa discussão. Tá? E o que vai permitir a gente saltar para um lugar específico do ponteiro ou do vetor é justamente o tipo. Eu vou fazer uma multiplicação e um salto baseado no tipo. Vocês dois mais baixo porque está me perturbando, estou perdendo a concentração. Então, a gente tem aqui a declaração de ponteiros, né? Ela pode ser de um tipo, como você falou, né? Eu posso ter só um inteiro ou um caractere, ou eu posso ter um array, eu posso ter um vetor de inteiros, um vetor de caracteres, e eu posso ter um vetor, depois a gente vai ver mais pra frente, eu posso ter um vetor de ponteiros para inteiros, ou um vetor de ponteiros para caracteres, ou um vetor de ponteiros para cadeias de caracteres, que já é um ponteiro. Então a gente vai ter mais do que um nível de indireção, quando a gente quiser tratar os nossos dados como matrizes. Tá? Como array bidimensional em Java? Pô, cara, eu não conheço array bidimensional em Java. É uma matriz. Então é como uma matriz. Assim, a gente vai tratar aqui como dupla indireção, pointer-pointer. E eu tenho um exemplo de código ali nos slides que vai ajudar vocês a entenderem. Então aqui o que eu faço? Ó? A declaração de vetores, ela sempre envolve um ponteiro. Isso é, mesmo que pra gente não apareça, né? Quando eu fiz assim, ó, char nome de 30, eu criei um vetor de 30 caracteres chamado nome. Nesse caso, o que isso daqui vai ter, tá, é que nome sozinho também, além de ser o vetor, é um ponteiro para o endereço zero daquela área de memória alocada. Então eu vou poder fazer coisas como esse código aqui, ó. Eu venho aqui e crio um vetor de caracteres, de 30 caracteres, e crio um char pointer, um ponteiro para caractere, e eu posso fazer justamente isso daqui, ó. O ponteiro recebe nome, porque nome sem nenhum parâmetro já é o endereço de memória daquele vetor.
Tá? Isso vai levar a gente a ver uma coisa interessante, que é o fato de que a gente não tem diferença entre o vetor e o ponteiro. O vetor e o ponteiro. Na verdade, um vetor nada mais é do que uma interface para acessar a área de memória guardada por aquele ponteiro. Tá? Então, daqui a pouquinho vai ficar mais claro isso para vocês. Mas é importante saber isso. Ó. Eu declarei aqui um vetor. Esse vetor, né, se eu pegar só o nome da variável sem endereçar ela, sem fazer um endereço relativo dentro do vetor, ela é um ponteiro. Os dois operadores que a gente tem em ponteiro são os operadores de indireção. Né? Quando eu disser assim, eu tenho uma variável que é um ponteiro. Se eu pegar só a variável, né, eu tenho lá int pointer i, né, e eu for olhar assim, eu quero ver o valor do i. O valor é o endereço de memória. O valor de asterisco i é o dado que está no endereço de memória daquele que está apontada para aquele ponteiro. E eu tenho também o operador, né, o ampersand aqui, é o operador de endereço. Eu posso pegar o endereço, né, de qualquer variável, inclusive de um ponteiro, e guardar no outro ponteiro. Então, é extremamente importante que vocês entendam que esses dois operadores são completamente diferentes e que não adianta. Essa é uma coisa comum de quem começa a programar em C. A coisa não funciona, o cara coloca, põe um asterisco, não foi, põe dois asteriscos então. Não foi, troca pelo E comercial. Aí põe E comercial, asterisco, asterisco E comercial, 3 vezes C comercial. E aí o cara tenta todas as alternativas e nunca funciona. Eu digo para vocês, é extremamente importante entender o que eles fazem. O asterisco vai dar o valor que está dentro da posição. Olha só. É assim, eu crio lá uma variável A. Variável, não é um ponteiro. A é uma área de memória que está lá, que eu posso guardar coisas dentro. Eu pego no A e coloco o número 5, por exemplo. Crio um ponteiro B. No ponteiro B, se eu colocar o número 5 lá dentro, né, B aponta para o endereço de memória 5. Se eu quiser que aquele ponteiro B tenha o mesmo valor que A, ele tem que apontar para o endereço de A. Então, assim, B, né, vai ser igual a ampersand A, né, o E comercial A. Então, quando eu pegar e disser B vai me dizer com que endereço que está A. Se eu disser asterisco B, ele vai me dar o número 5, que é o dado que está lá dentro do A. Tá? Isso tem que ficar claro para vocês. Eu tenho alguns códigos de teste que estão dentro dos slides, que é extremamente importante que vocês executem eles para entender o que é endereço, o que é ponteiro, quando que você está falando do ponteiro, quando você está falando do endereço, quando você está falando do dado, quando você tem variável e quando você tem ponteiro. Tendo essas duas coisas, né, eu posso pegar, e aí eu posso expandir, tá? Porque o ponteiro também é uma variável. Mas era uma variável especial para guardar endereço de memória. Só isso. Não muda nada. Então, eu posso pegar o endereço do ponteiro, que não é o endereço apontado pelo ponteiro. O endereço apontado pelo ponteiro é o valor que está dentro dele. O endereço do ponteiro é o lugar da memória onde que aquele ponteiro foi guardado. Tá? São coisas diferentes. Esse slide é extremamente importante. Quando vocês começarem a fazer assim, asterisco, 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 e nada dá certo, vocês voltem para esse slide e leiam ele com calma e com carinho, que vocês vão ver que não adianta. Né? Uma outra dica, no máximo, a gente vai estar utilizando 2 asteriscos, nunca 2 E comerciais. Então não adianta fazer análise combinatória, porque não funciona. Outros exemplos aqui sobre ponteiros. Tá? Então, para talvez responder a tua dúvida de uma forma mais direta, né? Eu venho aqui e crio um int pointer, que é um ponteiro para armazenar, né, endereços de memória de variáveis inteiras. Depois aqui eu crio 2 variáveis inteiras, valor 1 e valor 2. No valor 1, são áreas de memória que eu posso guardar inteiros. Lá no valor 1, eu coloco o número 5. No ponteiro, eu vou colocar, vejam bem aqui, ó, esse cara é um ponteiro, tem um asterisco quando eu declarei. Quando eu estou colocando a área de memória para dentro do ponteiro,
o endereço de memória, eu não uso o asterisco antes. Porque se eu usasse o asterisco, eu sobrescreveria uma outra área de memória, colocando esse endereço naquela outra área de memória. Você tem que lembrar que, embora a linguagem tenha tipos, ela seja tipada para a gente, lá embaixo, no baixo nível, são tudo bytes, entende? São tudo words que a gente está utilizando dentro do computador. E quando isso for traduzido, né, pelo compilador do nível de semântica mais alto para um nível mais baixo no assembly, não vai ter essas diferenças de tipo. O tipo é algo de um nível semântico mais alto. Então aqui eu estou guardando no ponteiro a ponta o endereço de memória do sim. Depois, o valor 2 é uma outra variável, eu estou colocando nessa variável, fazendo uma cópia do quê? Do dado apontado pelo endereço de memória que está no aponto. Por isso que eu uso o asterisco aqui na frente. Eu não quero guardar o endereço de memória. Se eu dissesse só a ponta, valor 2 teria o número que representa o endereço de memória do valor 1. Assim não, eu quero que seja um conteúdo, existe uma cópia do conteúdo para aquela variável. Tá? Os operadores de indireção e de memória têm precedência sobre tudo, com exceção de dois operadores, mais e menos, que é o incremento e o decremento. Então, esse tipo de coisa aqui, né, vai fazer o quê? Vai fazer incrementar o valor, né? Valor igual asterisco aponta mais, vai fazer o quê? Vai colocar no valor, vai colocar o número 6. Né? Se fosse pegar o aponta aqui, né? Tem o 5, que é o 1, eu estou pegando e estou incrementando o 5 e jogando o valor, ou seja, o valor 1 passou a ter 6 também. Isso é extremamente importante saber que é o único operador que tem precedência. O que acontece quando eu coloco asterisco em aponta? Quando você coloca asterisco em aponta, a ponta tem o endereço de memória do valor 1. Quando você coloca asterisco a ponta, você não quer o endereço de memória. Você quer o valor que está guardado em valor 1. Vai até o endereço. É que assim, é tudo a mesma coisa. A gente está falando da mesma coisa, só que são vários nomes diferentes para falar a mesma coisa. Então, o que acontece? A ponta tem o endereço de memória do valor 1. Asterisco a ponta tem o dado que está guardado no valor 1. É isso. Se eu quiser o dado no valor 1, receber o endereço do valor 1. O dado no valor 1 recebeu o endereço no valor 1. Aí você está, porque é um ponteiro, né? Um ponteiro só guarda endereço de memória. Você vai estar apontando para um lugar qualquer da memória que é o número que estava ali. Por quê? Porque esses caras, isso principalmente acontece com o inteiro, tá? Por quê? Porque o endereçamento da memória do teu computador é da base de um inteiro. Então isso daqui é um problema muito mais grave no inteiro. Você pode confundir endereços de memória com números. E se você misturar, se você botar um ponteiro, um número qualquer que você digitou, aquele ponteiro aponta para o endereço de memória que tem aquele número que você escreveu. Então essa é uma das falhas mais comuns que a gente tem. Aí acontece, você vai lá e manda ler o dado que está naquele endereço. Você não pode, o computador, o sistema operacional não vai deixar. O que acontece? Sigfault. Vai ter uma série de... O sistema operacional vai abortar o seu processo porque você não pode fazer aquilo. Vai ficar mais claro, tá? Tem mais slides para frente que elaboram em cima do que você perguntou. Tá? Então, para a gente continuar, eu vou ter que falar com vocês agora sobre expressões envolvendo ponteiros. A gente pode fazer operações lógicas e matemáticas utilizando ponteiros, diretamente com os endereços de memória. Isso é um dos grandes poderes de C++, é você não ter que trabalhar num alto nível para garantir pulos para determinadas posições da memória. E o que a gente vai estar fazendo aqui é extremamente importante, porque a gente está criando estruturas de dados que são fundamentais para você fazer qualquer outro programa,
Tá? E na busca da eficiência, a gente tem que pensar no modelo de execução e no modelo de memória para fazer efetivamente esse salto. Porém, né, o que acontece? É extremamente útil trabalhar com aritmética de ponteiros, que é o que a gente vai estar vendo agora, mas é extremamente perigoso. Por quê? Porque se você incrementar o valor, o endereço de um ponteiro, e aquilo estourar, por exemplo, que você tem de área de memória alocada, é como você estivesse lá em Java e passasse do índice de um array. Né? É um out of bounds, você está fora da sua variável. Se aquela próxima variável não é tua, não está alocada para ti, o endereço contíguo no sistema operacional, você dançou. Se tiver alocado para ti, você vai acreditar que tinha um endereço a mais ali, tinha um dado a mais, e também vai ter problemas. Então a gente vai ter que ter uma certa... A gente vai ter que trabalhar de uma forma comedida com esse tipo de coisas para evitar problemas. Quando não está alocado para mim, o sistema operacional quando? Sim, é uma violação. Não, o que ele faz? Ele aborda a execução do teu programa. Fecha. Você não teve nenhum sig fault agora? Deve ter colegas seus que devem ter passado dias com sig fault. Em geral, sig fault, uma das formas de você causar é uma falha de acesso. Você está tentando acessar uma área de memória que não te pertence. Aí pensa bem, ó, se a gente for elaborar, digamos que eu pudesse chegar com qualquer programa, acessar qualquer área de memória. Eu já teria um programa clássico para escrever. Eu simplesmente ia tentar ficar olhando a memória atrás da senha do teu banco quando você está fazendo qualquer transação. Se o sistema operacional não me bloqueasse, seria muito fácil. Aconteceu isso. Sim, sim. Assim, ó, tem vários casos de... Mais ou menos. Né? Depende do kernel, depende de uma série de coisas. Se a gente fosse ter essa conversa 10, 15 anos atrás, era piada, entende? Por quê? Porque você conseguia fazer esse tipo de coisa. Então, você podia pegar e destruir um computador, você pegava, o sistema operacional não tinha proteção nenhuma. Pegar o Windows 95, por exemplo, não tinha proteção nenhuma. Você pegava e disparava, botava num loop um negócio para ficar instanciando objetos, adeus memória do computador. While true, sei lá, new array de 1 byte, ou new int. Tchau. Acabou, entende? Então, ele exauria a memória e congelava o sistema e você não fazia mais nada. Então, quando eu fiz estrutura de dados, tinha muito disso, entende? O aluno era botado para fora da sala se travar. A gente trabalhava numa sala que tinha terminais burros de uma máquina Sun. Aí eu fiz aula com o Aldo, então, na época. Aí o Aldo entrou na sala no primeiro dia e disse: se travar o ambiente de todo mundo, eu boto para fora o aluno que travar. Cara, não deu 10 segundos para travar o ambiente de todo mundo. Entendeu? Era um negócio assim. Porque você ia lá e escrevia assim em C, né? While true malloc no meio, compilado assim com 4 linhas, botava para executar, congelava tudo de todo mundo que acabava na memória. Então, o while true fork, a aula de distribuído, é outra coisa. O sistema operacional antigo não protegia a gente disso. Hoje você pode limitar o número de threads por processo, por usuário, assim por diante. Tem uma série de segurança. Bom, então entrando na nossa aritmética de ponteiros, tá? Eu posso, o que tem que ficar claro aqui para vocês é que eu posso pegar e fazer uma atribuição direta a um ponteiro de um endereço de memória específico. Tá? Em geral, fazer isso é um baita de um problema. Por quê? Porque eu posso pegar e dizer, eu quero acesso ao endereço de memória 123. É válido? Se eu souber que meu programa tem uma determinada característica que me permite sempre trabalhar naquele endereço, é tranquilo. Quando vocês fizerem SO, vocês vão ver que isso, além de tranquilo, é necessário. Por quê?
Porque para eu conversar com um teclado, por exemplo, está sempre no endereço de memória. Para eu mandar dados para minha placa de rede, está sempre no endereço de memória. Para tirar dados da minha placa de rede, está sempre naquele endereço. Então, como é que eu crio o buffer de entrada e saída da minha placa de rede? Ela tem que apontar para um endereço específico. Eu declaro lá um pointer e boto o endereço do barramento lá onde está fazendo o mapeamento de DNA daquele chip, né, da minha placa de rede, daquele microprocessador, para o meu processador. Então, é uma coisa comum. C++ é extremamente útil por isso. Vocês vão ver lá na frente em SO. Mas aqui o que eu quero mostrar para vocês, ó, eu declaro 2 ponteiros e um inteiro, tá? Que é uma variável. Na variável eu coloco um número, aí eu pego o primeiro ponteiro, eu coloco o endereço do x, ou seja, asterisco P1 é 4, tá? E aqui em P2 eu não preciso pegar o ampersand, eu pego direto o endereço que está aqui e coloco ali. Tá? Como esse endereço é um número, eu posso ir lá e jogar qualquer número ali dentro. Tá? Isso é importante. E na hora que eu imprimir isso daqui, ó, o %P vai me dar o endereço do pointer P2 e o asterisco P2 vai me dar o inteiro que está aqui dentro do P2, que é 4. Embora ele foi copiado de uma forma indireta. Tá? O que acontece? O que acontece é que a gente vai poder fazer, com essa ideia de que eu posso pegar e colocar direto os dados dentro do ponteiro, sem obrigatoriamente vir de um e-comercial, né, de um operador de endereço, eu vou poder fazer coisas desse tipo. Né? Eu venho aqui e declaro, por exemplo, 4 pointers e uma variável. No primeiro pointer, né, eu pego e coloco o endereço do x0. No segundo pointer, o que eu faço? Aqui, eu incremento o endereço do P1. Tá? O que tem em asterisco P2 aqui? Lixo. Certo? Aí eu venho aqui, no P3 eu coloco P2 mais 4. O que tem no asterisco P3? Mais lixo. Só que olha uma coisa interessante. Em P4 eu boto P3 menos 5. O que tem em asterisco P4? 0. Por quê? Ó, veja bem aqui. Como esse cara guarda um endereço, aqui eu peguei, digamos que o endereço era o endereço 10. Aqui o P2 tem o endereço 11. O que tem no endereço 11? Não sei. Eu sei que o endereço 10 é o endereço do X. Tá? O que tem no 11? Não sei. Aí eu venho aqui e digo, ó, o que tem no 15? Também não sei. Mas, se eu colocar aqui de volta 15 menos 5, eu tenho o endereço 10 de volta, que eu sei que lá tem o número 0. Então, a gente pode fazer somas e subtrações com os endereços de memória. O sistema operacional, ele deixa o ponteiro apontar para onde não pode apontar? Sim. Não deixa passar. Ou não deixa ler ou não deixa escrever, mas você pode apontar. Apontar não é o problema. Por quê? Do ponto de vista do sistema operacional, o ponteiro também é uma variável que você tem. E você coloca o valor que você quiser dentro de variáveis, porque aquela variável te pertence. O problema é quando você quer pegar aquele endereço de memória e acessar um lugar que não te pertence. Essa que é a ideia. Tá? Por isso que você pode apontar para qualquer lugar. Entende? Na hora que você disser asterisco P, que é aquele pointer, aí o sistema operacional vai te reclamar. Tranquilo, pessoal, de entender isso daqui? A aritmética básica de ponteiros? Tá, então vamos complicar um pouco a coisa. O que eu acabei de falar para vocês é parcialmente verdade, tá? Com a história dos endereços. Por quê? Porque aqui, né, esse cara é um inteiro. E o inteiro, a gente sabe que o inteiro tem um tamanho, ele não é de 1
bloco de memória, de um byte ou de uma word, assim por diante, dependendo de qual que é o modelo de memória que a gente tem, mas ele depende do tipo. O tipo tem um número de bytes que estão sendo colocados lá. Então, quando eu estiver fazendo minha aritmética de ponteiros para saber para onde saltar, eu não vou simplesmente incrementar em um byte ou dois, somente um byte sempre. Vai depender do meu tipo. Se o meu tipo for um caractere, a gente sabe que um caractere tem 8 bits, ou seja, tem um byte. Então eu posso simplesmente pegar o endereço do pointer e pular de byte em byte. Agora, se eu tiver variáveis que tenham mais do que um byte, como por exemplo um inteiro, que tem 4 bytes pelo menos, já dentro do sistema operacional Unix padrão, porque tem 32 bits, né? 4 vezes 8, 32, então a gente precisa de pelo menos 4 bytes para representar o inteiro. Se eu pegar e disser assim, aquele int pointer aqui, né? Esse cara mais, o que vai acontecer? Ele vai me dar na metade de um inteiro. Vai me dar assim, ó, eu vou estar lendo só 2/3 do inteiro. E isso é um problema. Eu vou estar pegando só uma parte do inteiro. Vou estar jogando a parte menos significativa fora. Para evitar isso, sempre que a gente está falando de aritmética de ponteiros, a gente tem que olhar para o tipo do ponteiro. Por isso que a gente usa o tipo para fazer uma série de coisas. E quando a gente está em void, a gente tem o nosso ponteiro convertido para void, a gente não mexe com o dado, por quê? A gente não sabe qual que é a semântica do pulo que a gente tem que dar. Então é uma coisa importante. O que acontece, né? O tipo vai determinar qual que é o tamanho base. Então quando eu pego e digo que o endereço de x é 1000, P1 vai receber 1000. O endereço de memória de x. P2, quando eu incremento, eu não salto para o endereço 1001, eu salto sempre para o endereço 1004. Tá? Por quê? Porque a linguagem vai me garantir. Se eu fosse olhar do ponto de vista aritmético, eu estaria um endereço só para frente. Mas eu não estou um byte para frente, eu não estou um número de endereço. Quando eu fiz isso daqui, ó, eu passei do endereço 1000 para o endereço 1004. Quando eu fiz a segunda vez, eu fiz 1004 mais 4, só que não estou colocando mais 4 bytes, estou colocando mais 4 inteiros para frente. Tá? Então significa o quê? Significa que eu fui para o endereço 1020. Aqui. E depois, quando eu tiver o P4, eu vou pegar o endereço 1020 menos 5 vezes 4. 4 bytes é o tamanho de um inteiro. Se isso fosse, sei lá, um double, seria 8. Então a gente vai ter que entender isso daqui para poder fazer a aritmética de ponteiros. Não é nada difícil, só para deixar claro para vocês que se vocês pegarem e colocarem um endereço lá 1001, aquilo daria direto no meio de um inteiro. No caso aqui, ó, como a minha linguagem já sabe que P1 é do tipo int, quando eu digo P1++, ele não está me colocando só um endereço de memória para frente, ele está me colocando um inteiro para frente, porque ela é do tipo int. Se eu pegasse e fizesse um cast, por exemplo, de int para void, de void para char pointer, e desse depois um mais, eu poderia avançar só 1/4 de inteiro para frente. Esse é o tipo de coisa que quando você está programando mais baixo nível, pode ser interessante. Trabalhar com nibbles, trabalhar com variáveis menores que inteiro. Trabalhar com meio byte, por exemplo, também é outra coisa interessante. A gente pode fazer comparação entre ponteiros também. Uma das comparações mais interessantes que tem é esse maior e menor que. Por quê? Porque quando eu estou olhando para dois ponteiros, né, eu estou olhando para dois endereços de memória. Quando eu pego e digo assim, ponteiro, né, sem usar o asterisco na frente, menor que ponteiro P menor que Q, significa que P está na memória antes do que Q. E a gente vai poder, a nossa implementação lá de lista pode ser bem melhorada se a gente prestar atenção nisso. Eu vou dar depois alguns exemplos para vocês. Porque ao invés de eu setar aquele esquema do -1 lá para marcar,
Eu poderia ter simplesmente um ponteiro direto para o último endereço, e aí eu vejo se aquele endereço é menor do que o endereço onde começa o array, eu sei que está vazia a lista. Já vai ver o código, ele vai ficar claro para vocês. Que é exatamente aqui. Que é um exercício que eu não cobrarei a entrega, mas é mais para que vocês vejam como é que dá para pegar e modificar um código que vocês já conhecem bem para trabalhar com ponteiros de uma forma fácil. Então a nossa lista, lá que a gente implementou, antes ela tinha, a nossa pilha que a gente implementou, antes ela tinha um topo. Né? O que era o topo? O topo era o último elemento que estava em cima da pilha. A gente estava trabalhando antes com um inteiro. Agora a gente pode modificar essa nossa pilha para que a gente tenha aqui um ponteiro. O que é o topo? O topo é aquele, cara. A gente não tem assim, quando a gente empilha pratos, a gente não guarda anotado do lado assim, a pilha tem 10 pratos, então eu quero quantos pratos? Eu quero o prato aqui de cima, então 10, você conta 10, tirar o prato. Não é assim que a gente faz. O que a gente faz? Eu sei que o cara que está no topo é o cara que está no topo. Como é que eu sei isso? Porque eu aponto para ele, eu vou lá e pego direto ele, eu não preciso olhar para nenhuma forma matemática para poder concluir que ele é o topo. Então isso aqui é bem mais natural da gente fazer, do ponto de vista de descrição. Obviamente quando eu faço isso, isso vai impactar numa série dos nossos algoritmos. O principal deles é o empilha. O empilha, o que vai acontecer? O meu empilha ele vai estar... vai funcionar de forma igual, né? O topo vai receber topo mais 1, mesmo o topo sendo um pointer, tá? Eu posso ir lá e incrementar o topo, estou passando um objeto a mais para cima. Por quê? Porque topo tem o tipo T. Se o meu tipo T tiver 10 bytes de offset, né, de tamanho, esse cara aqui vai pegar o endereço de memória e botar mais 10. Se ele tiver 15, vai ser mais 15. O compilador, na hora que for decidir, vai saber como traduzir isso daqui. E aí, no topo, naquele ponteiro, eu estou guardando o dado. Então aqui, ó, é a mesma coisa, eu não estou usando a formatação do array, eu estou indo direto no endereço de memória do array e colocando o topo. Essa seria a forma mais natural, porque numa pilha natural, não me importa o tamanho. Colocar no topo da pilha, eu não preciso contar quantos elementos tem, saber quantos elementos, não preciso saber nada disso. Só vou lá e pum, coloco no topo. Tá? Então, essa é a implementação mais natural que a gente tem. Ficou claro, pessoal, por que eu continuo só dando mais um no topo aqui? Eu teria que somar mais 4. Não, porque topo é do tipo T. Qual que é o tamanho do T? Depende. Mas, se eu voltar aqui e disser para você que o tamanho do tipo base do ponteiro é o que influencia quantos endereços de memória estão sendo colocados aqui. Então, aqui, quando eu digo que é do tipo T, se T tiver tamanho 10 bytes, esse cara está dizendo que o endereço do topo vai ser topo mais uma vez o tamanho do tipo. Tá? A fórmula matemática é essa daqui, ó. Tá vendo? 4 vezes 4, 4. Esse 4 aqui é o tamanho do inteiro. Isso aqui é o número que eu estou somando. Então, você vai fazer sempre soma e subtração, mas vai ter uma multiplicação ali, vezes o tamanho do tipo. O compilador resolve tudo para você. Mas é importante que você saiba que quando eu dei mais um ali, eu não andei um, eu andei mais. Por quê? Você pode querer dar o pulo do gato lá na frente. No caso de colocar o topo da lista lá que eu deveria iniciar ele com o que ele para onde? Você pode pegar e aí eu já vou chegar lá na inicialização. Mas aqui você inicializa o topo com o dados menos 1. O dados, que é o teu vetor, você inicializa ele com dados menos menos. Aí ele está um abaixo, entende? Ele tá aqui, ó, entendeu? O inicializa pilha. O inicializa pilha, o topo vai ser dados menos 1. Aí ele é um endereço negativo do ponto de vista do vetor. Ele é o primeiro endereço antes do começo do vetor.
Se eu não tentar acessar aquele endereço, se eu não tentar escrever ou ler o que está naquele endereço, se eu me contentar só em saber o endereço de memória, o meu pilha vazia vai se comportar assim, ó. Se o topo for menor estiver antes na memória do que os dados, significa que a pilha está vazia, porque eu botei aqui nesse endereço um endereço a menos do que o endereço não, né? Uma vez o tipo para baixo daquela área de memória. Tá? Então, a gente vai inicializar desse jeito. Não, pessoal, para inicializar, lá aqui no meu construtor eu tenho esse vetor aqui de dados. Tá? Eu fui lá e criei esse vetor. Então existe uma área contígua de memória. Vamos supor, o vetor começa na posição 10 e tem tamanho 10 e o tipo é um inteiro, por exemplo. Ou seja, ele começa na posição 10 e termina na posição 50. São 10 inteiros que tem ali, tem 40 bytes alocados, começa no 10 e termina no 50. Quando eu pego e faço isso daqui, eu digo que o topo, tá? O topo tem o quê? O topo tem dados menos 1. Como o tipo é 4, o topo vai estar no endereço 6. Como 6 é menor do que 10, comparando os dois endereços, está vazia. Se eu colocar um elemento, aqui o meu insere, né, eu tenho que pegar 6 mais 4 dá 10 e eu coloco esse dado no endereço 10. A gente fez com menos 1, porque a gente fez uma versão aritmética da pilha. Mas do ponto de vista natural, eu não preciso ter aqueles números. Eu não preciso saber os números que estão ali. Eu poderia simplesmente trabalhar com esses ponteiros. Eu estou convertendo aquela pilha para uma pilha com ponteiros. Então, inicializar. É que do ponto de vista prático, vai mudar muito pouca coisa aqui. Vai ficar, na verdade, mais simples o código. Se você olhar esse código aqui, o código que você escreveu, você vai ver que esse código é bem mais simples do que era antes. Bom, essa é a ideia. É só uma sugestão para vocês tentarem aplicar esse conceito dos ponteiros em cima de algo que vocês já fizeram, que funciona e que vocês podem adaptar para ver funcionando melhor com os conceitos de ponteiros. Eu recomendo fortemente que vocês façam, por quê? Porque dominar os ponteiros é uma das grandes receitas do sucesso na disciplina. Você vai ficar patinando sempre com esse conceito. Falando um pouco ainda sobre ponteiros e matrizes, tá? A gente tem que falar sobre como que um vetor, né, ou uma matriz é simplesmente uma interface para acessar uma área de memória. Então, quando eu declaro um vetor, eu sei que eu tenho uma área de memória contígua. Eu declaro ela, como eu falei, eu tenho um vetor de 10 inteiros. Começa na posição 10, ele termina na posição 50, porque 4 vezes 10, gastou 40 bytes, começa no byte 10, vai até o byte 50. Como é que eu faço, então, para pegar e acessar um determinado ponto, um determinado número, um determinado inteiro que está dentro daquele vetor? Eu posso simplesmente utilizar lá o abre colchete, botar um número e fecha colchete, ou eu posso pegar e pular direto para um endereço utilizando o multiplicador do tipo, que é basicamente o que o vetor faz para a gente, que aquela casca do vetor faz para a gente. Eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil, para vocês entenderem. Então, vamos supor aí, ó, que eu aloquei um vetor de caracteres, coloquei nesse vetor de caracteres essa palavra aqui, esse string. Depois eu criei um ponteiro para caractere chamado P1, um ponteiro para caractere chamado P2, eu criei uma variável caractere chamada car e um inteiro chamado i. Bom,
Se eu pegar, a gente sabe, já falei isso para vocês, né? Quando eu vou lá e declaro um array, né? Se eu pegar o array sem botar os colchetes, aquilo lá é um ponteiro para o endereço onde começa a minha memória de alocação do array. Tá? Então, quando eu faço P1 igual a nome, isso significa o quê? Isso significa que eu posso pegar e chegar no José da Silva aqui, tá? tanto usando nome quanto P1. Os dois são ponteiros para o mesmo endereço de memória. Eu posso fazer coisas do tipo P1, 0. P1, 0 é a mesma coisa que nome 0, que são dois ponteiros que têm exatamente o mesmo endereço de memória. E eu posso me deslocar dentro do ponteiro com a base de tipo usando o formato de vetor. Aí eu venho aqui, ó, o car recebe nome na posição 3. Nome na posição 3 é o S, né? Desculpa, é o E. 0, 1, 2, 3. Que é um caractere. Então, nesse caractere vai ter a letra E. Depois, aqui, eu pego P1 na posição 0. Eu substituo em car, coloco agora a letra J. Vejam bem, nome foi declarado como um array e P1 foi declarado como um pointer. Mas eu posso intercalar a notação, tá, entre a notação de array e a notação de pointer. Depois em P2 eu posso vir aqui, ó, e colocar só o endereço do nome na posição 5. O que significa? Isso significa que na hora que eu for printar esse cara aqui, eu vou pegar só a partir da Silva para frente o ponteiro. Eu vou estar usando aquela área de memória que foi alocada de forma estática aqui em cima, né? Eu vou estar botando no ponteiro o ponteiro para metade daquele vetor. Aí eu posso fazer isso, não tem problema nenhum. E aí quando eu printar aqui, ó, vai me aparecer só da Silva. Depois posso pegar P2 aqui, que tinha esse cara, colocar P1. Tá? Aí posso fazer também P2 que recebe P1 mais 5. Essa linha aqui, ó, e essa linha aqui são exatamente iguais do ponto de vista semântico. Sempre que eu estou trabalhando com arrays são ponteiros para áreas de memória contígua delimitadas, né, baseadas no tamanho de tipo. Então eu posso fazer esse tipo de coisas aqui. Se eu der print P1 mais 5, né, vai me printar exatamente o da Silva. Se eu pegar e dizer assim, ó, como esse vetor tem 30, e eu disser print P1 mais 20, fica perigoso. Por quê? Porque esse string que eu coloquei aqui dentro tem menos do que 20 caracteres. Mas a área de memória foi alocada. Se existia lixo naquela área de memória, e eu fizer esse print aqui, ó, eu vou pegar o lixo. O array é delimitado por um caractere de fim de array. Se o sistema operacional tiver uma sequência de 30 posições para alocar o array, Como assim? uma posição contínua de 30 posições. Não, 30 ele aloca, porque é o tamanho. Se ele tiver menos que 30, Se ele mora, se não tiver 20 aqui, 10 do lado. é um problema do sistema operacional. Pode ser que ele te aloque, tá? Mas aí você vai depender de como o sistema operacional está implementado. Não é, a política de gerência de memória, fragmentação de memória, essas coisas, não é um problema seu, é um problema do sistema operacional. Mas na prática os sistemas operacionais devem respeitar arrays de forma contínua. Se tiver memória, vai operar. Depende do tamanho do tipo. Sei lá, 1 milhão dá 4 bilhões de bytes. 4 bilhões de bytes não é aquilo tudo, hoje em dia. Se acabar com a memória, ele faz paginação, gasta até acabar teu disco e assim por diante. Professor, naquele caso ali do imprimir livro, como eu não sei o que vai ter no final do string, pode ser que não pare de imprimir nunca, se eu não encontrar um zero.
Isso. Na verdade, esse cara aqui vai estar delimitado pelo final do array, pela área de memória. Ele vai parar no 30. Qual cara, professor? Esse cara aqui vai parar no 30, porque 30 é o tamanho máximo daquele array que você tem. Se você acessar para frente daquele 30, pau. Então, o compilador vai instrumentar teu código para não te deixar passar do 30. Nunca. Só pra vocês verem como compiladores é algo extremamente complicado. É importante ficar claro desde já. Eu muito agradeço. Então aqui, ó, eu tenho várias formas, como eu falei de novo, como eu já falei para vocês, é indiferente para mim acessar o endereço de memória aqui, né, utilizando a notação de array ou utilizando a notação de pointer. É indiferente, eu consigo chegar de forma igual. Então, isso pode ajudar vocês a programar de uma forma extremamente eficiente. Minha dica é: evitem trabalhar muito com aritmética se vocês não dominarem ela, porque, ou se vocês quiserem escrever código que qualquer um entenda, evitem trabalhar muito com aritmética de ponteiros, porque senão o cara tem que ser muito proficiente para poder dar manutenção nesse código depois. Do ponto de vista de engenharia de software, de uso do código e tal, é importante que vocês evitem os aritméticos. Mas também é interessante saber que ponteiros e arrays são a mesma coisa. E a mesma em Java também, tá? É a mesma coisa. Pointer e um array é implementado de uma forma igual. Qual que é a diferença no caso quando se coloca um ponteiro no argumento de uma função? E hoje a implementação coloca asterisco ou uma coisa especial? Qual que é a diferença? Já vamos chegar lá. É a próxima coisa que eu quero conversar com vocês. A gente vai falar depois de passagem por parâmetro e passagem por referência, e aí vai ficar mais claro. Por quê? Porque às vezes você quer passar para o cara, você tem um ponteiro lá que guarda o dado. Às vezes você quer passar o endereço de memória onde está o dado para criar um ponteiro dentro do escopo da tua função. São duas coisas diferentes. Em geral, vai ter mais a ver com a ideia da matriz do que qualquer outra coisa. Quando você faz pointer-pointer, você está indo em cima desse conceito da matriz. É que ficou bem pequeno, né? O slide. Mas a ideia aqui é que eu queria mostrar para vocês que eu não necessariamente preciso criar vetores que alocam memória. Eu posso criar vetores de ponteiros. Então, eu não preciso ter um vetor de inteiros, eu posso ter um vetor de ponteiros para inteiros. E o que eu fiz aqui é basicamente isso, né? Eu criei um vetor de 30 caracteres, desculpa, de tamanho 30, de ponteiros para inteiros. Então eu não posso guardar números ali dentro, eu posso guardar ponteiros para números. Depois eu venho aqui e crio 3 variáveis, e nessas 3 variáveis eu vou lá e coloco o endereço delas dentro do meu vetor de ponteiros. O que acontece aqui? Aqui eu tenho um nível de direção. Tá? A partir do meu array, se eu chegar no array e disser quero o endereço 0, entende? O endereço 0 não vai me retornar o número 3 que está aqui no A. 3? Não, é o 1. Nem eu consigo chegar ali. No A, né, ele é igual ao 1. Se eu botar aqui o endereço do A dentro desse vetor, e eu pegar e disser vetor 0 não vai me retornar o inteiro número 1. O endereço, o vetor A vai me retornar o endereço aonde o A está armazenado na memória. Para eu poder ver o que está aqui, eu tenho que fazer como está aqui, ó. Tenho que fazer pointer vetor na posição 0, porque é um vetor de ponteiros, então eu quero resolver a direção do ponteiro utilizando o asterisco. O valor de A é pointer vetor 0, o do B é pointer vetor 1. E aí, só que assim, para a matriz de ponteiros funciona assim, fica claro, né, que a gente tem um ponteiro e aquilo é uma direção, e eu tenho que primeiro resolver a direção.
porque esse vetor é um vetor não de números, mas um vetor de endereços de memórias de número, e é muito fácil e tranquilo. Só que a parte complexa é que em C a gente tem coisas como os strings. Os strings são vetores de caracteres, ou seja, eles são ponteiros para áreas de memória que contêm caracteres. Então quando eu faço isso daqui, ó, eu crio uma array de sharp pointers e eu coloco esses caras aqui dentro. Tá? Quando eu vou printar eles, eu não preciso dar em direção, porque aqui no caso o fato de ser um string, eu não tenho ponteiro. Todo string já é um sharp pointer por natureza. E aqui ele está mascarado para mim, né? Eu tenho esse vetor, é um vetor de sharp pointers. Como todo string é um sharp pointer, toda sequência de caracteres aqui é um sharp pointer, o que vai acontecer? Eu vou colocar essa sequência. E ele já vai saber o fato de eu dizer que eu quero imprimir como uma sequência de caracteres. Eu vou simplesmente passar o ponteiro aqui para o início e ele vai me printar a mensagem de erro como um todo. Por quê? Porque é o formato do sharp pointer. Então, se eu quiser passar os endereços da onde estão os strings, eu vou ter que fazer duas indireções aqui. Eu vou ter que guardar o ponteiro dos sharp pointers. O endereço de memória, tá, do ponteiro que aponta para aquele cara, para poder passar. Eu não consigo passar strings assim de uma forma mais simples. Isso vai levar a gente a trabalhar com em direção múltipla. Eu posso pegar aqui, né, se eu quisesse fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, de guardar o ponteiro para determinados caracteres, para determinadas sequências de caracteres, eu teria que fazer esse vetor aqui, ó, de pointer. Aí aqui eu vou guardar, né, pointer, arquivo não encontrado, né, o pointer desse cara para cá, o pointer desse cara para cá, e assim por diante. Então, eu tenho que ter dois níveis de indireção. Isso vai ser útil para a gente também na hora de passar parâmetros para frente. Isso aqui funciona como se fosse uma matriz, né? Esse cara aqui vai ter o ponteiro para todo o começo de string, e depois o começo de string vai ter a área de memória alocada para baixo. Mais para frente a gente pode discutir isso aqui melhor, tá? Quando a gente for elaborar em cima de alguns problemas, mas é importante que vocês vejam que a gente pode criar, né, o pointer para fazer dupla indireção. Eu posso guardar ponteiros de ponteiros. Que é esse caso aqui, né, da indireção múltipla. Eu guardo o vetor de inteiros e aqui eu sou obrigado a pintar ele com o pointer. Bom, aqui tem mais um exemplo então da indireção múltipla. Tá? Nesse caso, vejam aqui como é que eu estou fazendo. Tá? Eu vou ter casos onde que eu tenho uma variável, um ponteiro e um pointer, né? Um ponteiro duplo. O que acontece? Aqui, ó, a variável eu guardo um valor, no ponteiro eu guardo o valor de memória daquela variável, e no pointer eu guardo o endereço de memória de um ponteiro. Aí quando eu quiser ver, né, o dado que está nesse cara aqui do Q, eu tenho que utilizar a dupla indireção. Por quê? Porque ele aponta para o endereço de memória de um ponteiro que aponta para o endereço de memória onde está o dado. Isso daqui vai ser extremamente importante para a gente para a chamada de funções. Tá? Por quê? Porque quando eu fizer a chamada de função, eu vou ter que passar um ponteiro, por exemplo. É um parâmetro que eu posso passar numa função minha, é um ponteiro. E quando eu passar o ponteiro, eu vou ter que ir lá na minha função dizer que é pointer que eu estou recebendo. Para que do lado de dentro da função eu tenha um ponteiro. Tá? Para ele resolver direção dentro do escopo local. Sim? Existe conversão? Por exemplo, fazer um ponteiro de int receber tipo chave, assim? Sim. Na prática, como é que você usa isso? É um pouco mais complexo. Mas eu posso pegar, que são endereços de memória. Tá? Eu fui lá e declarei, ó, nesse endereço de memória tem, sei lá,
10 vezes 4 bytes, tem 40 bytes. Tá? E ali eu coloquei inteiros. De repente eu vou lá e converto esse cara para void. Eu crio um void pointer, void asterisco p. Digo que void asterisco p, p depois recebe aquele char pointer, e depois eu crio um int pointer e faço o void pointer passar para o int pointer. Eu faço 2 níveis, eu converto de qualquer ponteiro para void e de void para qualquer ponteiro. Então eu posso fazer. O que vai aparecer lá? Entende? Se você colocar bytes e uma coisa que dá para prever, por exemplo. Se eu pegar e criar um array de bytes, né, de caracteres, colocar assim a letra A lá dentro, depois fizer um cast para void, do cast para inteiro, vai ter o número 65 lá dentro. Porque a tabela ASCII diz que um caractere tem que ser, o caractere A tem que ser codificado com o número 65. Então não é recomendado. Beleza, extremamente recomendado. Dá para fazer um monte de coisa com cast. Só que o problema é o seguinte, até hoje você esteve acostumada com o compilador te dizendo, opa, não posso converter isso para aquilo. E você dizia, fazer o quê? Tem que achar uma outra forma de converter. Agora é o seguinte, o compilador te diz, opa, não dá para converter. Se diz, não é problema meu, força aí que eu quero saber o que vai acontecer. Obviamente que se você não tratar aqueles bits, ou se você não tiver uma forma de interpretar aqueles bits corretamente, não dá problema. Mas é totalmente viável. Então, dá pra gente fazer. E aí a gente tem isso aqui, ó, que era aonde que eu queria chegar, que a dupla indireção, ela vai ser útil pra gente poder pegar e fazer chamadas de função sem ter que copiar, né, grandes áreas de memória na hora que a gente está chamando uma determinada função. Então, aqui ó pessoal, eu fiz 3 declarações de vetores de caracteres. Tá? Então, ó, a primeira é um char pointer A, onde eu coloquei esse cara. Obviamente que o compilador resolveu isso aqui para mim. Esse vetor A tem 2, 4, 6, 8, 10, tem tamanho 10. O vetor de baixo tem tamanho 80, mas não gastou tudo que deveria. Tá? E o 5, ele é pointer. Tá? Por quê? Porque quando eu faço C na posição 5, é pointer. Aqui no caso, é um vetor de ponteiros para ponteiros de caractere. Tem que ficar claro aqui para vocês, tá pessoal? Esse cara aqui é um ponteiro, esse outro também é um ponteiro. Os dois são ponteiros, são vetores, para a gente é indiferente. Tá? O de baixo, se eu descontar o asterisco aqui, esse cara é um ponteiro. Só que é um ponteiro que tem mais um ponteiro aqui, ó. Então é um ponteiro de ponteiro, o C. E aí eu tenho meu código principal, depois a gente entra nas funções. Eu tenho meu código principal. O C na posição 0 recebe A. A é um ponteiro, esse cara é um vetor de ponteiros para ponteiros. Tá? Então, o que acontece? O C na posição 0 recebeu A, que é um pointer. Pointer. Aí aqui, o C1 recebe B. Aí eu simplesmente venho aqui e imprimo, ó, A e B. A e B vai me imprimir esses 2 caracteres sem problema nenhum. Tá? Se eu chegar aqui agora e der print no C0 e no C1, ele vai me imprimir exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque esse cara aqui é um pointer, que é esse pointer aqui, tá? E eu sei que para imprimir sequências de caracteres eu tenho que passar um char pointer. Depois, aqui em C0, eu coloquei, se eu só desse C, por exemplo, ele me retornaria um ponteiro. E aí lá eu teria a dupla em direção. Aqui no caso, quando eu faço C1 eu boto esse %S aqui que é C0 e esse %S aqui que é C1,
Tá? Eu estou simplesmente imprimindo a mesma coisa, mas eu estou utilizando uma outra interface. Ao invés de tirar da variável A e B, eu estou tirando os endereços aqui de C1 e de... Eu estou tendo essa atribuição aqui, ó. Na primeira linha eu estou usando esse lado, na segunda linha eu estou usando esse outro lado. Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar e passar o C, que é um ponteiro, para ponteiros de caractere, como parâmetro de uma função. E eu posso receber ele de duas formas. Tá? Eu posso receber ele como um ponteiro para vetor, ou um pointer, é igual, entende? Essa anotação aqui e essa anotação aqui é equivalente. Quando eu faço assim, D, e abre e fecha colchetes, aquilo ali é um ponteiro. Quando eu faço, né, então isso daqui é um ponteiro, isso aqui é um ponteiro. O que eu quero manipular aqui dentro são ponteiros para ponteiros. Posso usar abre, fecha, Nunca tentei, mas deve dar. Não é a melhor prática, tá, de fazer esse perder dois toques. Mas pode, porque simplesmente está declarando a multidimensionalidade dos ponteiros. Acho que não teria por que não poder. Obviamente que aqui, ó, eu vou imprimir, vocês podem... Ih, acabou meu... Tá pela boca. Então, ó, o que vai acontecer? Aqui eu estou imprimindo, utilizando a versão com vetor, sem problema nenhum. E aqui, ó, eu estou imprimindo, utilizando a versão com vetor e a versão com aritmética de ponteiros. Por quê? Vetor e ponteiro é a mesma coisa, deslocamento utilizando os colchetes ou utilizando a aritmética de ponteiros também é a mesma coisa. Mas o interessante aqui para vocês é entender que eu tenho que passar dois ponteiros. Eu tenho que passar dois ponteiros, por quê? Porque esse cara aqui é uma variável que tem uma variável que guarda ponteiros para ponteiros. Porque todas as sequências de caracteres são ponteiros. Esse outro slide que é extremamente importante, quando vocês tiverem dúvidas, que vocês voltem e vejam e revejam inúmeras vezes. Tá? E aí, para a gente finalizar essa primeira parte agora da aula, a gente vai falar sobre passagem de parâmetros nas funções. A gente tem duas formas de passar parâmetros para funções, basicamente em C++. No geral, a gente tem três. Tá? Uma delas é passar por valor. Passar por valor significa o quê? Significa a gente copiar. Eu tenho lá uma variável aqui, quando eu chamo a função, é feita uma cópia daquele dado para dentro da função, e a função opera em cima da cópia. E eu posso chamar uma função e passar o meu dado por referência. O que significa isso? Eu passo para a minha função, para o meu método que eu estou chamando, um ponteiro, e aí ele vai ficar operando em cima daquela mesma área de memória, sem problema nenhum. Se a variável não for público, se ela for privado, coisa assim, como é que eu acesso? Ele vai acessar? Não tem problema. Tá? Assim, ó, se for dentro da minha classe, é um atributo que é privado, eu posso passar para os meus métodos sem problema nenhum, por referência. Se eu passar para fora, não é uma boa prática, porque você quebra o encapsulamento da tua classe. Se você pegar e passar para fora da tua classe um ponteiro para um atributo interno, você quebrou o encapsulamento. A maior parte dos compiladores vai te advertir disso, alguns inclusive não vai nem te deixar fazer. Se for privado, eu posso fazer agora? Não, privado é errado. A linguagem te permite fazer um monte de caca. E dizendo, o negócio que era segredo, mas eu resolvi contar para alguém. E aí, outra forma de fazer passagem, tá, é por nome. Mas é algo que não existe em linguagens mais novas, é utilizado especialmente em Lisp, tá, onde que a gente trabalha com uma variação do modelo de referência. Para
poder entender certinho como é que funciona passagem por parâmetro, passagem por referência, a gente tem que estudar um pouco, invadir um pouco a parte de sistemas operacionais e entender como é que funciona o modelo de execução. Então, para que a gente não invada com muita força a parte de sistemas operacionais, a ideia é que eu vou abordar com vocês um sistema de memória e de execução extremamente simples. Tá? E a ideia é que é só a gente ver o que significa o escopo das variáveis. Vocês já ouviram falar muito de escopo, né? Variável declarada dentro do método só existe dentro do método. Variável declarada dentro da classe só existe dentro da classe. E coisas do tipo. Então, é isso que a gente vai tentar entender agora para poder pensar como que é melhor entregar dados de dentro do nosso programa. Para eu evitar... Imagina só, eu leio um arquivo de 100 MB para minha memória, aí chamo uma função, tem que fazer uma cópia daquele 100 MB para a função poder executar. Por quê? Porque eu fiz uma passagem por valor. E a gente vai ver quando que vale a pena passar por valor, quando vale a pena passar por referência, sendo que na maior parte das vezes vale a pena passar por referência. Você só passa por valor quando você quer garantir a segurança de determinada execução, que não vai ter alguma alteração no meio da execução. Tá? Para estudar isso, eu escolhi o modelo de memória do DOS, que é um modelo super simples, é um sistema que permite executar uma aplicação por vez, no ambiente monousuário, sem ter threads concorrentes, sem ter nada. Então, é super simples. Para a gente entender melhor como é que funciona esse modelo de alocação de memória no C, eu preciso dizer para vocês que a gente tem 3 tipos de alocação de memória num programa escrito em C++. A gente tem constantes. Desculpa, não é isso. Me confundi. A gente tem basicamente 3 tipos de memória. Não é o que está no slide, mas eu vou terminar meu pensamento. Então, a gente tem 3 tipos de memória. A gente tem memória alocada de forma estática, a gente tem memória alocada de forma dinâmica e a gente tem memória alocada de forma automática. A memória estática, ela é definida pelo compilador e ela é guardada dentro do código do nosso programa. Uma área de memória que vai ser carregada para ser executado, já está lá, a memória foi definida em tempo de compilação. Eu tenho alocação dinâmica. A alocação dinâmica vem do new, do malloc, dos comandos que a gente dá. Em tempo de compilação não era possível saber qual que é o tamanho do arquivo que eu estou abrindo agora. Então o que eu faço? Eu tenho que olhar, o arquivo que eu vou abrir agora tem 100 MB, então eu aloco 100 MB. O próximo arquivo tem 101 MB, então eu aloco. Se eu tivesse que prever todos os casos ali, eu usaria sempre o pior caso e gastaria um monte de memória. Então a gente vai trabalhar com alocação dinâmica. E a gente tem também a alocação automática de memória. Quando eu chamo uma função, eu passo o escopo de execução, o método, por exemplo, eu passo o escopo de execução para dentro de uma outra área de memória, que é o stack. Eu não estou mais no meu heap, que é a área de carga de programa. Eu estou na área de execução de empilhamento de chamada de funções, que o sistema operacional vai me dar. A alocação dentro da pilha, né, dentro do stack, ela é automática. Eu não preciso me preocupar. Quando eu passo alguma coisa lá na assinatura de um método, aquela variável já aparece automaticamente para mim dentro do método, não aparece? Por exemplo, se eu fizer assim, pilha int int p, por exemplo. Quando eu chego dentro do método, já existe uma variável chamada p, não é verdade? Não é? É, né? Eu posso chegar a p é aquilo que foi passado no parâmetro. A alocação daquela variável que foi passada ali é automática, eu não preciso me preocupar. Por isso a gente tem estática, definida em tempo de compilação, dinâmica, eu tenho que me preocupar, e automática, ela acontece em tempo de execução, mas não é preocupação minha. Isso vai ter aqui dentro do nosso programa, a gente vai ter também constantes, variáveis globais, que são essas variáveis estáticas dentro do código, e as locais que estão dentro da pilha, que são importantes.
Então, isso daqui que eu acabei de abrir aqui para vocês é o modelo de execução básico do DOS. Tá? Então, essa caixa aqui, ó, como um todo, é a memória do nosso computador. Quando eu vou lá e ligo o computador, o que acontece? A primeira coisa que é carregada é o sistema operacional. O sistema operacional está ali, carregado em memória e executando. Tá? Não tem mais nada. Quando eu digo para o sistema operacional, olha, carregue um programa em memória, o que ele faz? Ele vai pegar o código que foi compilado, né, foi feito pelo compilador lá, e o código compilador separa as coisas em basicamente 3 blocos. Tá? Ele separa constantes de código objeto de variáveis estáticas. Por quê? Isso tudo foi definido lá no tempo de compilação. Se você escrever uma frase que vai aparecer lá no menu, aquilo é uma constante, nunca vai mudar aquela frase. Se ela mudar, ela vai ser uma variável. Então, de qualquer forma, ou ela vai estar aqui nessa constante, ou ela vai estar nas variáveis estáticas. E aqui no meio fica o código objeto, a tradução dos teus comandos para ser carregado para o cache, para ser carregado para dentro da CPU, para executar. Tá? E aí, a gente tem 2 ponteiros aqui, que a gente, dentro desse modelo simplificado. Tá? A gente tem um ponteiro chamado de heap pointer, que é onde fica a memória alocável da máquina por alocação dinâmica. E a gente tem o stack pointer, que é onde fica a pilha de chamada de funções, onde vai ocorrer a alocação automática de memória. Esse modelo é interessante por quê? Porque você mostra que um está de um lado, o outro está do outro, mas não necessariamente assim. Tá? Isso é um sistema operacional bem antigo. Sistemas operacionais modernos têm toda uma infraestrutura, uma parafernália de software ali para resolver esse modelo. Quando eu vou executar meu código, então, né, esse aqui é o código que eu compilei. Tá? Então, aqui dentro do código objeto está tudo isso daqui. Eu vim aqui, declarei no meu main dois strings, aqui, né, duas sequências de caracteres, e coloquei, ó, essa aula legal será a mesma, nesses 2 caras. Quando o meu compilador foi lá, o que ele fez? Ele viu que dentro do programa principal existem 2 variáveis que estão nesse escopo global aqui. Então ele veio aqui e colocou elas na parte estática. Esses dados são constantes, não vão mudar em tempo de execução. Então ele veio aqui e colocou na constante. E eu vou começar a executar. A gente sabe que a execução de um programa começa pelo main. Tá? Então lá, meu sistema operacional está rodando, vai chegar em um determinado ponto, que começa a executar, ele vai dar o program counter para a função main, vai começar a executar as instruções da função main. Quando isso acontecer, eu vou pegar e vou ver, opa, tem essas variáveis estáticas aqui, e elas estão sendo atribuídas, tem essas constantes que estão sendo atribuídas para as variáveis estáticas. Então o que eu vou fazer? Aqui não aparece porque o projetor está ruim, mas tem o A e o B aqui dentro. Então, o A aponta para uma, o B aponta para outra. Então aqui o compilador resolveu para mim, né, que esses 2 caras são ponteiros. O que é ponteiro? É um endereço de memória. Esses caras vão apontar para o endereço de memória onde estão esses textos aqui. Tá? E aí o que vai acontecer? Depois que eu executar isso, eu vou pegar e vou chamar a função B. Terminei de executar. O que vai acontecer quando eu chamar a função B? A função B, ela tem 2 variáveis de escopo local. Podia ser o parâmetro da função, como poderia ser qualquer coisa de escopo local. Quando eu fizer isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer um break, vou parar a execução da função main, vou entrar na função B e vou começar a executar lá dentro. Para eu fazer isso, eu vou pegar e vou alocar lá no stack pointer, porque eu vou empilhando as funções que eu fui chamando, para depois simplesmente ir continuar executando. Quando eu retorno da função, eu sei para onde eu deveria retornar e o que eu deveria fazer. Quando eu chamei a função B aqui, né, o que aconteceu? Ele guardou aqui o endereço de memória para onde ele tem que... qual a função e qual é o endereço de memória que ele tem que voltar para continuar executando essa função aqui. Então ele guardou o endereço de main na linha 3. E aí ele fez a alocação automática das coisas que estão em escopo local. Tá? A alocação automática então de local A e local B.
Aí quando eu pegar e vier para essa linha de execução, né, local A já está alocado aqui. Né? Eu tenho que fazer agora a chamada da função A. Para chamar a função A, o que acontece? Tem que guardar a posição na função B da onde foi chamada e tenho que alocar as variáveis da função A. Então o que acontece? Eu guardo aqui o endereço de retorno da função B na linha 2 e aloco essas duas variáveis. Aí continuo executando todo o código da função B, vai chegar numa hora que eu tenho que retornar. Quando eu retornar, né, aquela primeira execução é desalocada, aí agora eu vejo, opa, tenho que chamar a função de novo. O que acontece? Eu aloco de novo, mas agora o endereço de retorno é uma chamada para frente. Tá? Aí executo todo o código e volto. O que é importante aqui? O importante é que, vejam, isso daqui que eu aloquei aqui dentro, que eu não dei um new dentro do meu código, ficou só nesse escopo aqui, ó. Se eu quiser alocar coisas aqui embaixo, guardar entre uma função e outra, eu tenho que pegar e fazer a alocação dinâmica. Isso aqui é alocação automática. O compilador vai lá, aloca e desaloca para ti sem problema nenhum. Principalmente porque esses caras aqui vão estar com parâmetros dos métodos. E aí quando terminar aqui, terminou a função B, eu tenho que retornar para o main. Quando eu retornar para o main, acaba a execução do meu código. Então, é um modelo bem simples, mas é importante que vocês entendam que existe memória alocada estaticamente, dinamicamente e automaticamente. Pode perguntar. Ó, estático, o compilador decidiu que você precisa de memória, ele tem como ir lá e garantir que aquela é a memória que você precisa. Se você criar muita alocação estática, alocar muitas coisas de forma estática, ó, foi decidido em termos de compilação, você não consegue aumentar e diminuir o tamanho daquilo. Porque o compilador foi lá e disse, teu array vai ter 20 bytes. Chega lá e você precisou de 21, você lançou. Então, o que você faz normalmente? De forma estática, você só aloca ponteiros. E aí, de forma dinâmica, você aloca as coisas que podem aumentar e diminuir no meio do caminho. Aí, no final das contas, o que acontece? Você tem mais maleabilidade. O teu código objeto, o footprint de memória do teu código vai ser menor, só com a execução ocorrendo é que você vai começar a gastar mais memória, porque você vai olhar, opa, eu tenho que ler, o cara vai digitar, sei lá, 80 caracteres no nome dele, então eu leio aqueles 80. Mas aqueles 80, o cara digitou só o primeiro nome dele, eu posso pegar e copiar daquilo para o outro e fazer a alocação dinâmica só com o tanto que foi utilizado. Entende? O nosso objetivo de trabalhar com alocação dinâmica e estática é garantir assim, em tempo de compilação a gente deixa o compilador decidir o mínimo possível, alocar o mínimo. Quanto menor for o programa, menos memória eu gastei para carregar ele. Se o compilador decidir que tem menos alocação estática para fazer, o programa fica menor. Se o programa fica menor, eu economizei memória carregando o programa. Esse é o objetivo. Se eu tiver que levar em consideração coisas que eu vou fazer durante ali e optar por alocação estática, eu tenho que sempre optar pelo pior caso. Qual que vai ser o maior tamanho de arquivo que eu vou aceitar? 1 mega. Então eu vou lá e aloco 1 mega estaticamente. Se chegar um arquivo com 1 mega e 1 byte, não cabe ali. O que eu faço? Vou lá, pego o código fonte, altero aquele cara que tinha 1 mega para 1 mega e 1 byte, compila de novo e põe para executar de novo para poder ler aquele arquivo. Outra forma em vez de guardar aquilo ali, eu guardo um ponteiro para arquivo. Qual é o tamanho do arquivo? Isso eu vou alocar dinamicamente. Eu vou olhar para o sistema de arquivos, ver, o arquivo tem 1001 bytes. Então eu aloco 1001 bytes de memória e carrego ele na memória. A gente vai estar tentando ser econômico. Entendi, você é difícil visualizar esse bloco. Com o exercício vai ficar claro. E tipo, quando entra no bloco, sim, vai dar quando sai do bloco, ela... No bloco não. O escopo é sempre dentro de funções, dentro de objetos e dentro do código global. Dentro de um looping,
Tá? Em C++, você é obrigado a declarar, se você tem um int que vai ficar dando o loop do teu for, você tem que declarar ele fora. Porque o escopo dele não é dentro do for, o escopo dele é de fora. E quando sai dessa função, essas variáveis são destruídas? São destruídas. Se a alocação foi automática, elas são destruídas. Se você foi lá e deu um new, por exemplo, e alocou memória para ela dinamicamente, ela não é destruída, ela é alocada no heap, ela não é alocada distante. Então não tem link, não tem gestor ali. Toda vez que eu construir. É isso, exato. Beleza, você pode parar ali o vídeo.